Deus falou em meu coração que me traria a sabedoria e a solução para todos os meus problemas. Boa noite, pessoal. Aqui estamos nós mais uma vez para a livezinha de 15 minutos, né? Todos os dias, a partir das 22 horas. Vamos, assim, meu nome é Mário Henrique e... Eu sou a Regiane Santos, tenham todos uma boa noite, né? E muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, os que vão entrar depois também. Olá, Vá, tudo bem? Então, assim, a gente vai começar hoje com um assunto muito interessante, que é egocentrismo e soberba. São assuntos assim muito interessantes que quando envolve as pessoas, né, parece até uma forma assim de ataque, de não é por aí o caminho. A gente quer dizer a respeito do que a gente sente, do que acontece com a gente, principalmente o casal, né? Porque existem dificuldades também. No próprio casamento existe esse papo de ego, sabe? É complicado, é difícil, não é fácil, não. E a gente administrar tudo isso, né? Principalmente quando chega uma certa idade. Mas é interessante porque, além desta posição, dessa situação, isso envolve política, envolve religião, envolve tudo. Sabe, o ego dentro da sociedade é uma coisa muito louca, uma coisa muito difícil de se lidar com ele, né? Porque todo mundo se utiliza dele de alguma maneira, de alguma forma, sei lá, às vezes consciente e às vezes inconsciente, né? Enfim, mas chamar atenção justamente aquele ego disfarçado de humildade, sabe? Principalmente a humildade disfarçada, né? Que a pessoa se diz assim, muito humilde, muito com palavras doces, sempre com palavras carinhosas e na verdade ela tem um ego exacerbado, não? Um ego violento, que ela nas atitudes ela transmite, não na fala, mas nas atitudes você percebe aquela situação difícil, aquela situação conflitante, vamos dizer assim. Você fala, pô, uma pessoa tão humilde, mas as atitudes dela parecem meio estranhas e tal. Porque é assim, porque normalmente são nas atitudes que ela vai demonstrar, não é na fala, nas situações. Como dentro de um relacionamento, por exemplo, mesmo, né? Às vezes a gente cisma, não, você fez, não fiz não e tal, isso aqui, só para dizer, não, mas você começa a discutir por besteira a situação, mas é o ego falando e não, na verdade, é a consciência, sabe, que está falando. Então, quando você para e pensa, você põe o pé no chão e pensa, você fala, fiz besteira. Então, aí vem aquela história, realmente, aí sim, da humildade da situação, de você vir e pedir desculpas à pessoa, sabe? Olha, você me desculpe, eu fiz assim, fiz errado, não é por aí o caminho, sabe? Eu acho que poderia ter sido diferente e tal. Me desculpe, a próxima vez não vai acontecer. Então, eu acho que vem mais ou menos nessa situação, nessa sequência, e é difícil. É muito difícil você pegar, às vezes, as pessoas admitirem esse tipo de situação. É muito difícil, não é fácil, não. Sabe, porque às vezes ela não se apercebe, mas com o passar do tempo, se todas as vezes que acontecer você tomar essa atitude, a pessoa acaba de repente acordando, falando, poxa, mas ele está fazendo, por que eu não? Mais ou menos assim, sabe? É difícil, mais ou menos assim. Então, e ter paciência, né? Aquele negócio que a gente diz sempre, aquela coisa que a gente sempre fala, mansidão no coração, paz, consciência, sabedoria, pedir sempre para o amigão, eu preciso de muita sabedoria, sabe? E paz, mansidão no coração. Eu acho que isso faz um pouco a diferença também, né? Quando se fala de orgulho, né, em qualquer tipo de relacionamento, né, é aquela história lá de que você está tentando mostrar uma coisa, a outra pessoa também está debatendo porque ela tem o ponto de vista dela. Só que às vezes você sabe que o ponto de vista da outra está correto, mas por conta do seu orgulho, né, do seu ego, você tenta ainda debater para mostrar que você está correto. Daí a outra pessoa acaba abrindo mão e ela pede desculpa e você, pelo seu ego, pelo seu orgulho, você aceita. Então você não tem essa capacidade de falar assim, não,
peraí, eu também falhei, né? Então, no sentido de que quando você é realmente humilde, os dois têm a conscientização de que erraram. Mesmo que um errou primeiro e o outro errou depois, mas os dois erraram. Então, o ser humilde não é aceitar o pedido de desculpa do outro, é reconhecer que também falhou em algum momento. Sim. Então, é isso que às vezes é difícil num relacionamento, né? Porque muitas vezes o nosso ego fica tão forte, o nosso orgulho, que a gente só aceita o pedido de desculpa e não tem a capacidade de falar desculpa também, mesmo que a gente esteja certo. Mas em algum momento, principalmente se for de uma discussão, você acaba errando, né? Ou porque você falou muito alto, ou porque você falou algumas palavras duras, mas você errou, mesmo na sua certeza, mesmo em algo que você estava correto. Mas em algum momento ali você falhou, a não ser que não, né? Que você ficou calminho, tranquilo, em paz e não teve nenhum problema. Daí tudo bem, aceitar a desculpa do outro e falar, não, tudo bem, eu perdoo, né? Mas quando você também erra, aí não pode deixar esse orgulho ficar tão forte, né? E nós temos assim algumas situações, né, que na qual você pode... existem pessoas, por exemplo, que independente de qualquer situação, de qualquer posicionamento, ela aceita o perdão momentâneo, mas aquele perdão que ela aceita, ela é da boca para fora, que depois ela continua remoendo aquilo, ela continua sofrendo por aquilo, ela continua, sabe, mas aí já é uma coisa diferente, sabe, que é que eu venho dizendo, que existem situações dentro e fora na sociedade que a gente leva mais ou menos assim, em todos os segmentos, quando eu comecei a fala, eu disse, né? Não só no relacionamento, como nos segmentos, né, da sociedade. Onde, por exemplo, você tem que tomar um pouco de cuidado nas suas relações interpessoais, por conta de, hoje eu tenho consciência, não porque eu digo, não, eu virei cristão, porque não. Isso foi um aprendizado durante a vida, durante os 70 e tantos anos que eu tenho de vida, mas também agora com a religiosidade, lógico. Tem a ver e muito, né? Porque você vai começando a abrir o seu coração, você vai vendo aspectos da vida que não valiam a pena, que você poderia ter deixado para lá, ou não. Mas também existem relações interpessoais, por exemplo, que de repente você tem que orar muito pelas pessoas, sabe? Para que as pessoas entendam o propósito da vida, entendam o propósito das coisas, sabe? Não é tão fácil assim, não, sabe? É difícil. Então, porque se você tem horas, por exemplo, que você ouve as pessoas dizendo, porque vocês, toda pessoa que fala vocês, ela está se colocando já numa condição de superioridade. Ali já é o ego falando. Porque quando a pessoa fala nós, ou então a pessoa eu, é um problema sério, sabe? Todo eu, e você, é problema sério. Sempre o problema somos nós. Porque somos nós, porque você está incluído. Você não deixou de ser pecador para ser santo de agora para daqui a pouco. Não. Você continua sendo um cidadão comum, você continua sendo uma pessoa comum, com, lógico, limitações, porque se você vai estar querendo se transformar, está se transformando, você está mudando. Você está mudando, mas está mudando. Você não mudou da água para o vinho, você está mudando. E isso demanda um tempo também, né? Então, por isso que nós estamos mudando, nós estamos tentando, nós estamos fazendo. Não eu, você. Não tem sentido. Pode ter certeza de uma coisa. O nós, eu acho que é a palavra mais exata para ser usada em qualquer tipo de situação. Essa eu acho que é a grande, uma grande possibilidade de nós melhorarmos. Quando o Mário colocou para mim, né, que ele gostaria de falar a respeito desse tema, né, ontem ele colocou na live que ia falar, e nós estávamos conversando, né, sobre o propósito disso e tudo, e aí eu fui buscar, assim, pelo menos o conceito, né, para que ficasse claro nesses exemplos que nós estamos dando. Então, quando se fala de ego, né, que a gente falou, eu trouxe o conceito do egocentrismo. É o comportamento voltado somente para si ou tudo que lhe diz respeito. É a incapacidade
de presumir ou compreender com precisão qualquer perspectiva diferente da sua. Então, a pessoa não consegue entender se a pessoa está falando alguma coisa que seja diferente daquilo que ela disse. Ela não presta atenção. Ela já, como é que fala quando a pessoa blinda assim? Ela já, ela não quer nem ouvir, né? Ela já fica aí totalmente, a gente usa uma palavra assim, armado, né? Ela não ouve, ela não dá atenção. É diferente do que eu estou falando, não quero ouvir. E a outra é muitas vezes mostrando desinteresse pelos sentimentos e necessidade dos outros. Então, quando a pessoa está no eu, nesse ego, ela não consegue nem ver se aquela pessoa que está falando que para ela foi difícil, para ela foi ruim, ou foi triste, qualquer coisa que ela está colocando como uma posição, ela não consegue ver aquele sentimento, porque ela está na razão dela. Então, esse tipo de comportamento mostra que a pessoa é egocentrista, né? Que ela está pensando muito nela. E a soberba tem a ver com arrogância, orgulho excessivo ou sentimento de superioridade em relação aos outros, que é o que o Mário falou. Então a pessoa fica falando assim, porque você fez isso, porque você, né? Então ela poderia falar assim, porque nós em algum momento nos comportamos desse jeito, senão o que nós podemos fazer para melhorar essa situação, né? Como nós vamos nos comportar daqui para frente e não como você vai fazer agora, o que você fez, ou senão eu estava com a razão, eu estou fazendo isso, eu sempre corri atrás disso. Então sempre falar, nós tentamos fazer de alguma forma, melhorou, ou senão nós estamos errando nisso. Então quando muda esse termo, a pessoa para de pensar nela como centro de tudo, seja o centro ruim ou o centro bom, né? Ela coloca o nós e aí sim fica mais leve, mais né? Mais leve. Não, e o legal é a gente perceber também que nem todo mundo tem a mesma visão de vida, nem todo mundo tem a mesma percepção das coisas, né? Então você querer enquadrar uma pessoa dentro do seu mundo, do mundo que você vive, que você idealiza ou que você idealizou, é uma coisa. A pessoa entender e entrar nesse mundo é outra. Então é mais ou menos assim, os acontecimentos vão, como é que é assim, vão acontecendo as coisas de acordo com o tempo, de acordo com o que você entende, que você consegue passar para as pessoas. Foi o nosso caso, por exemplo, no caso da religião, no caso da igreja, no caso da... Sabe, foi automático, foi tranquilo, foi uma coisa assim leve, sabe, que ela me convidou a primeira vez, a segunda, a terceira, a quarta eu estava convidando ela para ir, tipo, mais ou menos assim. Então, e foi uma coisa assim, muito legal. Sabe, não foi um batizado, um batizado na igreja, meio, para mim, assim, vamos batizar. Mas, de repente, eu acordei depois de algum tempo, porque eu estava tinha sido batizado, que eu não estava exercendo aquilo, que eu não estava fazendo aquilo, como de repente deveria ser feito. Só que assim, como eu digo, a gente convida as pessoas para participar da live, para vir e tal, mas dificilmente vocês vão ver a respeito de religião ou pregação ou coisa similar todas as vezes. Não, às vezes aparece, a gente traz o pastor, traz uma pastora para a gente falar. Quinta-feira a gente tem dois jovens que vão vir falar a respeito também, entendeu? Um casal que frequenta a igreja, mas assim, mas pessoas normais, pessoas comuns, que de repente vivem a religião e vivem as coisas de uma maneira legal. Mas que não que eles não tenham problemas, todo mundo tem. Só que cada um com o seu problema, mas a gente todos tentando, como é que eu poderia dizer assim, entender uma vida do outro, sabe? Então, é muito legal quando a gente tem esse tipo de entendimento de que o nosso mundo é nosso. Cada um tem o seu mundo, cada família tem o seu mundo. Então, cada pessoa tem um pensamento. Para você imaginar, se duas pessoas num convívio têm divergências, imagine outras pessoas de fora, como não vai ter. Não vão ter, entendeu? E cada um é aquela história. Só vestindo a minha sandália para saber pelos caminhos que eu passei. Ou ela, a mesma coisa. Ou você que está nos assistindo. Só as pessoas vestindo a sua sandália para saber os caminhos que você atravessou, que você passou. Então, e é difícil para a gente ficar enfiando o dedo na cara das pessoas sabe? É complicado. É difícil, sabe? Porque, como eu estava dizendo, nem tudo que acontece é visto ou falado. Muitas coisas são escondidas.
né? Mas assim, e cada um vive dentro do seu mundo, achando que aquilo é certo, o outro achando que não, e vamos, que nem dos outros. Mas o importante é que nós viemos hoje dizer, o egocentrismo, a soberba entre um casal não pode existir jamais. Tem que ser algo assim leve, suave, e que realmente as pessoas consigam conviver de uma maneira pacífica, sabe? E mais ainda, com compreensão, com amor no coração realmente, sabe? E com respeito. Eu acho que esse é o mais importante. Aí a coisa anda leve. Então, só para finalizar, né, a nossa live, trouxe um versículo, né, da Bíblia também que fala sobre isso para poder marcar esse assunto, né? Então, em Provérbios 16, 18 fala assim: o orgulho leva à ruína e a vaidade faz com que as pessoas caiam na desgraça. Então, quando a pessoa fica muito nesse ego dela, né, ela pode cair na ruína. Por quê? Ela afasta pessoas, as pessoas estão vendo ela falando ali de um jeito que parece uma humildade, mas o comportamento dela não é. E isso vai fazer com que ela caia cada vez mais, porque ela não consegue esconder por conta das atitudes dela. E da soberba. Né? E da soberba. Então, faz com que as pessoas caiam na desgraça. Então, é uma palavra forte, mas é o que acaba acontecendo, porque ela vai se afundando cada vez mais, vai se afastando pessoas dela cada vez mais. E como o Mário falou, no relacionamento, é isso. Vai causando esfriamento também. Então, é muito importante que essa palavra nós, né, seja usada mais do que o eu ou do que o você. Né? Neguinha, você faz uma oração e a gente depois dá só a fala final. Tá bom. Senhor, obrigado por esse momento que nós tivemos aqui para falarmos de algo tão importante na vida das pessoas, Senhor Deus, e assim como é nas nossas vidas também, Senhor Deus, que possamos entender, Senhor, que o Senhor nos dá orientação e sabedoria para tudo nas nossas vidas, que sejamos humildes, Senhor Deus, capazes de entender e compreender o próximo, Senhor Deus. E muitas vezes o próximo está tão próximo de nós que são as pessoas da nossa família, do nosso convívio. E às vezes é nesse ambiente que a gente não consegue transmitir essa humildade sem ser soberbo, sem ser egocentrista. Então, que nos dê esse direcionamento, Senhor Deus, nos dê essa sabedoria para que nós possamos saber sim ser humilde e reconhecer quando estamos errados, Senhor Deus. E que nós possamos saber usar mais o nós do que eu e você. É o que eu te peço, porque eu sei que o Senhor está dando a sabedoria que nós estamos pedindo. Muito obrigado. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Amém. Que assim seja, assim será, em nome de Jesus, amém. Em nome de Deus, em nome do universo. Pessoal, assim, eu gostaria para finalizar hoje, dizer o seguinte: amanhã nós vamos falar um assunto muito sério. Vocês vão achar meio estranho, mas não é estranho, não. Política e religião. Mas o que tem a ver? Tem tudo a ver. Política e religião, porque nós vivemos em uma sociedade que tudo que rege hoje a nossa sociedade chama-se política. Então, nós precisamos sim de abranger dentro da religião esse campo. Porque outro dia o cidadão disse para mim, mas você é cristão, vai falar de política? Eu digo que sou cristão, não bestão. É diferente. A palavra é meio agressiva, mas é real. Então, a gente tem que ter cuidado nesse campo também. Então, a gente vai, amanhã, dizer algumas coisas a respeito de política e religião. Elas não se misturam? Se misturam sim, porque tem tudo a ver, porque nós vivemos em sociedade, tá certo? Amigos, uma boa noite para todos, um bom descanso, que Deus abençoe, dê uma noite maravilhosa de sono, acordar, um amanhecer melhor ainda. Amém. Amém. Que assim seja, assim será. Em nome de Jesus, em nome de Deus, em nome do universo. Quando Deus falou em meu coração que me daria a sabedoria e a solução,
para todos os meus problemas. Um beijo no coração de vocês. Boa Até amanhã. noite. Boa noite.